Olá, eu me chamo Samuel, sou pastor aqui da Conde e nós estamos como igreja muito felizes pela decisão que você tem tomado de se aproximar de Jesus. Nesse momento eu quero te explicar um pouquinho mais sobre o que nós entendemos que é a salvação em Jesus e como a gente pode chegar até Ele. Muito bem, eu quero te contar então uma história difícil, uma história ruim, uma notícia ruim e uma notícia boa. E dentro disso você vai poder avaliar o seu coração e as decisões que você quer tomar. Tudo começa na Palavra de Deus, que é a base de toda a nossa história, onde Deus criou o mundo, e Deus criou o mundo de uma maneira perfeita. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. A ideia de imagem é como na antiga Roma, antiga Grécia, onde cada imperador tinha em cada cidade em que ele governava uma estátua sua. Mesmo que ele não estivesse lá, essa estátua era um representante visível do imperador e invisível naquele lugar. Nós fomos criados para sermos representantes visíveis do Deus invisível para toda a criação, para tudo que existe ao nosso redor. Mas o que acontece é que Deus, ele permitiu o livre-arbítrio, que é a escolha de você poder fazer essa oportunidade de dizer o que é certo e o que é errado. Ele colocou uma árvore no jardim, onde era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comesse desse fruto, você se tornaria um conhecedor do bem e do mal, você se afastaria de Deus, e se você não comesse, continuaria na presença dele. Desde o início, o homem e a mulher, Eva come, depois Adão, eles se afastam de Deus por comerem desse fruto. E esse é um passo em que a humanidade quebra essa presença com Deus. O que acontece a partir daí é que nós vivemos no pecado. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos estão afastados de Deus. Agora, talvez você conheça pessoas que pareçam muito boas, talvez você se avalie e o seu coração como alguém bom, mas dentro de tudo isso, o que a gente percebe é que o nosso coração também tem pecado. Eu quero, através disso, te dar dois exemplos sobre o pecado. Em primeiro lugar, imagine que você tem uma frigideira, vai preparar um lindo café da manhã e você separa 12 ovos. Você coloca um por vez, todos estão lindos, mas o 12º ele está podre. Certamente você faria a mesma coisa que eu, que é, nós não vamos comer aquele omelete, porque tem um ovo podre. E essa conta continua, não importa quantos ovos bons tivessem, um podre já danifica toda a receita. O pecado ele é mais ou menos assim. Nós estamos separados de Deus porque Deus é santo e perfeito. E qualquer errinho no nosso coração, desde o Éden lá até hoje, que nós tenhamos já nos afasta de Deus. Quer ver um outro exemplo? Os 10 mandamentos. Deus coloca para o povo os 10 mandamentos e certamente você conhece isso em Êxodo 20. Esses 10 mandamentos eles são ideias do que nós deveríamos seguir. Alguns deles são importantes porque fala, por exemplo, não darás falso testemunho, não mentir. Se você disser que não mentiu, está fazendo isso agora, porque a minha luta na vida, como a sua, é nós falarmos a verdade constantemente. Tem outro que fala sobre não adulterarás. Talvez você tenha um bom casamento, você perceba na sua vida que você nunca traiu a sua esposa. Mas o que Jesus diz depois em Mateus 5, 6 e 7, num sermão muito importante, é que qualquer um que olhar para uma mulher com um olhar impuro no seu coração, de alguma forma ele já adulterou. O que quer dizer que se a gente olhar os 10 mandamentos, nos 10 a gente erra. E aí nós temos um problema. O problema é que a gente está longe de Deus. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando você trabalha, no final do mês o que você recebe é o salário, de acordo com o que você trabalhou. Quando nós pecamos durante a nossa vida, não importa se foi pouco ou se foi muito, o que acontece no final da nossa vida é a morte. Não só a morte física, mas a morte eterna. A gente está para sempre na eternidade afastado de Deus. Essa é a realidade do inferno. Mas eu quero acrescentar um outro ponto difícil dessas notícias ruins, dessa primeira parte. Que a Bíblia fala em Efésios 2, 8 e 9, pois pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E talvez a gente pense numa balança bonita. Essa balança é aquela ideia de que você vai fazendo coisas ruins, mas você faz coisas boas para compensar. Mas a Bíblia mesmo fala que isso não muda o problema, a equação não muda. Se alguma coisa, em algum momento da minha vida eu fiz de errado, eu fiz algo que desagrada a Deus, a minha vida está condenada. E aí nós temos um grande problema. Essa é a parte das notícias ruins, mas eu quero te apresentar a boa notícia. A continuação de Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então,
nós existimos com uma possibilidade de algo diferente. Se você já viu salto em vara, nas Olimpíadas ou em qualquer lugar, você sabe que a altura que a barra vai ser colocada depende da última pessoa que saltou. E quanto mais alta essa última pessoa saltar, mais alta a barra vai estar. Pois é, santidade ou a presença de Deus é como se quem pulou a última vez a barra foi o próprio Deus. Então essa vara não está num lugar alcançável para que a gente possa ser bonzinho o suficiente. Ela está no espaço e a gente nunca vai conseguir ser santo, a menos que o próprio Deus desça e Ele pule exatamente essa vara. E Ele faça exatamente o que é necessário. É isso que a Bíblia fala. Que Deus, vendo a nossa situação, Ele envia o seu Filho. O próprio Deus, o próprio Filho de Deus, vem à Terra, Jesus, sem pecado, vivendo as mesmas coisas que nós vivemos, mas sem ceder ao pecado. E com isso, se o salário do pecado é a morte, o salário daquele que nunca pecou é a vida. E esse é o preço que Jesus paga por cada um de nós na cruz. A Bíblia fala que é impossível que o sangue de bodes, de carneiros ou qualquer outro animal purifique os pecados de uma forma plena. É, de fato, uma vida por outra. Então, tudo que na Bíblia conta antigamente de sacrifícios para salvar o povo, para perdoar os pecados do povo, não adianta, porque eles não iam resolver plenamente, a menos que alguém morra pelos nossos erros, nossos pecados. Agora, quando você olha a cruz, talvez você vá vê-la de uma maneira diferente. A cruz que Jesus morreu tinha exatamente o seu tamanho e o meu tamanho, porque ela foi feita para cada um de nós, porque o salário do pecado é a morte. Mas quem subiu naquele monte e quem foi naquela cruz foi Jesus, por você e por mim. E o que Ele faz naquele momento é pagar o preço dos nossos pecados, tudo que a gente fez, tudo que a gente faz e tudo que a gente ainda vai cometer. E isso dá uma nova perspectiva para a nossa vida, porque é como se a gente entrasse num restaurante cheio de fome e o maître já dissesse, está tudo pago, já está resolvido, a conta já está paga. E você pensa, puxa, mas eu nem comi ainda, eu nem sei o quanto que eu vou comer, mas já está pago. Esse é o processo que Jesus fez na cruz. E agora aparece uma oportunidade para você. Nessa boa notícia você tem uma decisão. A graça, então, é um presente que nós recebemos. A ideia de um favor imerecido é algo que nós não merecemos e mesmo assim nós recebemos. Pensando nisso, a salvação em Jesus, ela acontece através de duas coisas. É como se fosse uma moeda que tem dois lados diferentes, como qualquer outra. O primeiro lado dela é arrependimento. A Bíblia fala em 1 João 9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer que no momento em que eu peço perdão pelos meus erros e reconheço eles, Deus me perdoa através do sangue de Jesus. O segundo lado é crer. E tem uma história sobre crer, mas a ideia é de João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E a história é bem simples. Havia um homem que ele estava em cima de um penhasco no Grand Canyon e lá ele dizia com uma corda esticada que ele poderia atravessar de um lado para o outro. Ele atravessa então se equilibrando em cima de uma corda bamba e todos batem palma. Ele pergunta para todos se eles acreditariam que ele conseguiria então voltar para o outro lado apenas com um carrinho de mão nas suas mãos. Eles duvidam, mas ele vai de fato até o outro lado e volta atravessando e todos vão à loucura. Depois ele diz se eles acreditariam que ele conseguiria voltar então para o outro lado com aquele carrinho de mão, mas com uma pessoa em cima. Todos acreditavam e diziam, com certeza você consegue, você é o melhor equilibrista do mundo. E pensando nisso, ele pergunta, quem será o voluntário? E essa é a questão da pergunta de crer. Existe uma questão em acreditar que Jesus é real, que Ele fez algo importante. Crer é depositar a minha vida nele. É como se você tivesse o seu coração como um carro, em que você está no banco do motorista e você está trilhando a sua vida. Quando você entrega a sua vida para Jesus, é como se você passasse para o banco do passageiro e você deixasse que Ele fosse o motorista. Ele se tornasse não só o salvador da sua vida, mas o Senhor. Não só aquele que te tira do problema e te perdoa os pecados, mas também aquele que vai conduzir o melhor caminho para a sua vida. Se arrepender e crer. E quando você faz isso, é algo incrível. É algo incrível porque é uma decisão de uma vez para toda a eternidade.
Existe um texto da palavra de Deus que ele é incrível, que ele fala o seguinte, lá em Efésios 1, 13, 14. Uma vez que vocês ouviram falar do Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que ele é a garantia da salvação de vocês em Cristo Jesus. Todo rei, que era um imperador ou que ele governava de alguma forma, naquela época, ele tinha as suas leis onde ele assinava e dentro disso, no final delas, ele tinha um anel que era um selo. E toda vez que ele colocava e carimbava aquele selo naquela lei, ninguém mais podia revogar ou tirar aquela lei. O que quer dizer que uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus, eu reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, essa decisão é para sempre. De alguma forma, o Espírito Santo, que o próprio Deus também, ele guarda o meu coração, é uma caminhada para o resto da vida. E é isso que me deixa tranquilo, de que a decisão que eu tomo hoje em direção a Jesus é a direção que vai mudar completamente a minha eternidade. Lembra da notícia ruim, de que o salário do pecado era a morte eterna? O salário daquele que entrega a sua vida para Jesus, não porque somos bonzinhos, mas porque Jesus é. Não porque somos alguma coisa, mas porque Ele é. De alguma forma, a Bíblia mostra que no final de todas as coisas, Deus sendo o juiz e Deus olhando a nossa ficha de pecados, quando Ele vai nos julgar e nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele não julga pela nossa ficha, mas pela ficha de Jesus. E através dessa justificação, nós estamos perdoados. E a gente vai poder passar a eternidade com Cristo, a eternidade com Deus no céu para sempre. Essa é uma perspectiva incrível. E é uma decisão que só você pode tomar. Ninguém pode tomar por você, nem a sua família, em nenhum outro momento. Talvez uma decisão que Jesus está te convidando agora. E eu quero te convidar, se você sente no seu coração, repetir essa mesma oração com a sua palavra ou a sua forma de falar também. E ela é a seguinte: Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor me mostrou a tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor mostra na tua palavra tanto notícias ruins, que é um alerta para o que nós não podemos viver, mas quanto notícias boas, que é Jesus. Através de tudo isso, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Não quero continuar com a mesma vida que eu levo, eu quero viver uma nova vida em Jesus. Então eu peço perdão pelos meus pecados, por todos eles. Da mesma forma, eu creio que Jesus é meu único, suficiente Senhor e Salvador e eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu quero ir para o banco do passageiro na minha vida e deixar Ele estar no banco do motorista. Através dessa entrega, eu quero realmente receber o Senhor em meu coração. E obrigado porque através dessa simples oração, eu posso ter a certeza de que um dia, na eternidade, eu vou estar contigo no céu. Mas mais do que isso, de que hoje a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Que eu estou nascendo de novo de fato. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia fala que nós nos tornamos irmãos. Nós fazemos parte da mesma família da fé. E eu quero te estimular a continuar crescendo. Em primeiro lugar, não deixe de participar conosco dos nossos cultos, dos nossos grupos pequenos, depois dos ministérios, de todas as programações, cada um deles vai te ajudar nessa caminhada. A segunda coisa é que nós temos um curso especial para falar com mais calma sobre toda essa história, que se chama Conheça Jesus, e você já pode se inscrever para ele. Em terceiro, use a sua Bíblia para que ela seja a sua melhor amiga nesse momento, que você possa conhecer de Jesus, através de uma leitura devocional, através de uma leitura a cada dia, mas que você aprenda de Jesus a cada dia mais. Nós ficamos muito felizes com a sua decisão de se aproximar de Jesus e a gente espera poder ser um apoio. Conte com a nossa presença aí. Valeu!